Agora sim. O pessoal, tá todo mundo escutando aí? Oi, gente. Estão ouvindo? Sim? Todo mundo aí embaixo também? Sim? Não? Alguém dizendo que o não. Paulo de Santa Vitória, né? O pessoal de Santa Vitória não está ouvindo. Ouço e vejo bem. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. O pessoal de Santa Vitória está ouvindo? Abriu? Posso começar aqui, então, né? Boa noite, pessoal. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Sejam todos bem-vindos, não é? Mais uma aula seminário de História e Filosofia Contemporânea. Eu preparei para vocês. Hoje eu quis mudar um pouco a dinâmica da nossa apresentação. Não vou ser tão expositivo e eu queria tentar com vocês, na verdade, ser mais, falar mais, mas também ler alguns trechos das obras do próprio John Rawls para a gente especificar algumas dúvidas, eu acho, e alguns termos que eu acho que seriam extremamente importantes para a gente esclarecer na nossa discussão. Só deixa eu abrir aqui a parte que eu tenho, que é só para a gente poder, então, discutir exatamente. Deixa eu abrir aqui. Aqui, pronto. Bom, gente, espero que todos vocês estejam ouvindo direitinho. O que eu recomendo para a gente começar a discutir, vocês me ouvem bem, não é? Primeiro, tomem notas de algumas possíveis dúvidas que vocês têm, para que vocês possam me passar, não é? E enquanto isso não acontece, eu gostaria de ir discutindo com vocês alguns temas. Eu vou ocupar um pouco o quadro, mas eu gostaria de ser um pouco mais, hoje a gente fazer um processo mais de exegese, de leitura do próprio texto, porque eu acho que isso é extremamente importante para vocês desenvolverem um pouco desse hábito de leitura, não é? Deixa eu só trazer aqui Aqui, pronto. Aí. Gente, a obra que a gente está trabalhando já, não é? Desenvolve há um bom tempo, é a obra Uma Teoria da Justiça, do Rawls, e tem, assim, muitas coisas, ou muitas dúvidas que eu acho que vão surgindo na medida em que a gente lê o texto, mais do que eu apresento para vocês. Então, hoje eu gostaria de propor uma espécie de leitura do texto para a gente testar um método um pouco diferente. Um pouco diferente no sentido da gente tentar extrair do próprio texto algumas passagens que possam ser interessantes para a nossa discussão. Primeira coisa que eu gostaria de ler é a apresentação que é feita à obra, não é? E eu vou lendo com vocês e vou discutindo os pontos que nós temos, não é? Veja o seguinte, obra Uma Teoria da Justiça. Há maneiras diversas de justificar o julgamento de que esta é uma das obras fundamentais produzidas no campo da teoria política no século XX, que é a obra Uma Teoria da Justiça. Uma delas consiste em entrar repentinamente em uma área específica de reflexão normativa sobre questões de tolerância,
justiça política e justiça distributiva, para logo se dar conta de que não é sequer possível formular os problemas nessa área de investigação sem partir da teoria formulada por John Rawls. Na obra, no caso, a obra Uma Teoria da Justiça. Vejam só, em um ensaio publicado em 1956, e que somente por essa razão ainda costuma ser lembrado, Peter Laslett anunciou o que ele chamou de a morte da teoria política. De fato, essa avaliação tinha certa razão de ser, pelo menos no que se refere à filosofia política anglo-saxônica. Não há nenhum esforço mais ambicioso de teorização nesse campo durante o longo período que separa a publicação dos últimos escritos políticos dos grandes pensadores utilitaristas britânicos, sobretudo os escritos de John Stuart Mill. Esse período é marcado pela ausência de uma grande teoria no campo da filosofia política e da reflexão normativa anglo-saxônica. O que acontece? Bom, essa primeira discussão, na verdade, é só para tentar entender o seguinte. Quando a gente vai tratar um problema de teoria política, a gente costuma ter um pequeno lapso em termos de teorias políticas desenvolvidas na primeira metade do século XX. O que eu quero dizer com isso? Especificamente da filosofia anglo-saxã, não é? O que acontece? Desde que a gente tem e faça uma reconstrução das obras de filosofia política clássicas, que ainda hoje nós estudamos, você vai pegar assim, desde Platão, Aristóteles, faz uma reconstrução com os medievais, você chega aos modernos, e parece que John Stuart Mill, no período oitocentista, não é? No período de 1800, por aí, 1850, desenvolve o chamado utilitarismo, e desde então não se tem mais notícias de uma grande teoria política para dar conta de problemas de justiça social. O que acontece? Isso passou a ser interpretado como uma espécie de morte da teoria política. Afinal de contas, parece que nós não temos mais muita coisa para discutir sobre filosofia ou teoria política. Qual era o problema? E qual é o grande problema? O problema é que, de um ponto de vista extremamente prático, e filosofia, no caso filosofia política, é filosofia prática, a gente se defronta diariamente com problemas de filosofia política. Então, basta ver que a gente acabou de passar por uma eleição, por exemplo, para eleger nossos governantes, prefeitos e vereadores, e a gente pode se colocar em inúmeras questões do ponto de vista da filosofia política. E inúmeras questões também do ponto de vista da ciência política. Quer dizer, você pode fazer uma análise tanto da própria política, uma análise dos meios que nós utilizamos, não é, para investigar a política e os meios pelos quais a política se dá. E nesse caso nós nos aproximaríamos em grande medida do modelo maquiaveliano de ciência política, não é? Sobre descobrirmos os melhores meios ou o modo como a filosofia política, como a política funciona. E, por outro lado, a gente tem um desafio, que é um desafio muito maior, que é o desafio do teórico político, que é a pessoa responsável por tentar elaborar alguma teoria política coerente. O que acontece? John Rawls é um desses caras que tenta elaborar essas perguntas de um ponto de vista político. Mas vejam, o cenário não é exatamente os melhores no momento em que ele começa a produzir a sua obra. O que acontece? Diante desse cenário, não é, há uma certa dúvida em relação à filosofia política. E veja só como que funciona a questão. Voltando aqui. No auge da influência do behaviorismo, a teoria política, para seus expoentes como David Easton, só poderia ser entendido como uma teoria empírica ou positiva,
identificando-se isso, por sua vez, como o tipo de conhecimento que resultasse da observação de regularidades no comportamento político, da verificação por meio de proposições testáveis, do emprego de técnicas e métodos rigorosos de pesquisa e uma estrita separação entre valores e explicações de natureza causal. Então, eles olham, de um ponto de vista muito claro, quando a gente está falando de filosofia política, não é? Filosofia política, perdão, de política, a gente tem exatamente uma descrição sobre como é tratado aqui, como eles chamam, uma teoria empírica, uma teoria positiva. E a própria teoria política. Olha a diferença nessa discussão e olha por que isso é importante para a gente entender o problema sobre igualdade e desigualdade. De um ponto de vista extremamente prático, a teoria empírica tratava, como ele mesmo coloca aqui, não é? Observação de uma certa regularidade do comportamento. Isso é behaviorismo, isso é uma análise comportamental. Então você faz uma espécie de análise comportamental. Você lida com gráficos, estatísticas. Vejam, toda vez que a gente assiste em grande medida essas nossas discussões que nós temos sobre as nossas eleições, por exemplo, sobre o cenário político brasileiro, a gente tem, em grande medida, não é, uma análise muito mais de teoria empírica, ou que ele chama teoria positiva, muito mais do que uma teoria política, ou em termos de posicionamento político. Qual é a prova disso? A prova disso é que, como ele mesmo coloca, nós lançamos mão de métodos, de pesquisas, de gráficos e estatísticas que mostram exatamente qual é, de um ponto de vista da teoria empírica ou ciência política, por exemplo, um dado que foi lançado há pouco no Globo.com e outros sites é uma certa queda na quantidade de prefeituras que, por exemplo, o PT tinha em relação a 2008 e 2012, não é? E isso é provado através, basicamente, de gráficos e métodos, estatísticas, etc. Isso é uma maneira de você encarar uma espécie de reflexo da política de um ponto de vista de uma teoria empírica. Então, o que você observa em si não é nem tanto a validade do que representa, no caso, por exemplo, da pesquisa, não é? Do que o PT representa em termos de teoria política, mas muito mais como ele se apresenta no cenário empírico. E você vai fazer isso, vamos dizer assim, com os nossos 3 principais partidos em termos de representatividade no Brasil, que são o PMDB e o PSDB. E aí você verifica que o PSDB ganhou, não é, mais prefeituras do que tinha antes. O PMDB perdeu, se manteve estável. A questão toda é que isso é uma análise puramente metodológica, fria e calculista em certos aspectos. Esse tipo de análise é uma análise muito mais quantificadora. Qual é a questão para esse tipo de análise? Esse tipo de análise quantificadora, ele não faz perguntas do ponto de vista da teoria política. Então, por exemplo, o problema não, só para seguir aqui, não é? Veja, o problema não estava no entendimento de que a teoria empírica deixaria exibir essas características, essas apresentadas, e sim na suposição de que nenhuma outra forma de teoria política poderia existir. Então, surgiu, não é, uma espécie de divisão tácita entre a ciência política empírica e a teoria política. A ciência política empírica, e em parte as ciências sociais de um modo geral,
passavam por provedores de primeira ordem de conhecimento político empírico. Então, o que eles faziam? Eles vão te dar um mapeamento de como está o cenário político, por exemplo, brasileiro atualmente. Só que aí surge um problema, que é exatamente o seguinte: restaria a teoria política algum papel? Restaria a filosofia política? E aqui vocês podem colocar isso como filosofia política, não é? Atribuir algum papel nessa discussão? Esse é basicamente a pergunta de um ponto de vista metodológico que permite Rawls e outros autores, Amartya Sen, Dworkin, repensar, recapitular e tentar fazer uma espécie de reforma ou reprogramar os modelos de justiça social que nós até então concebíamos. Isso é extremamente importante, por quê? Porque a pergunta que a gente está perseguindo, digamos assim, desde o início da nossa discussão, é uma pergunta que eu sempre não vou repetir para vocês a exaustão, é uma pergunta por justiça social. E se essa pergunta por justiça social existe, ela não é uma pergunta baseada em análise de comportamento, ela não é uma pergunta baseada em questões metodológicas ou em gráficos e estatísticas. A questão central que está envolvida nessa discussão é exatamente tentar entender o quê? Conceitualmente, como nós poderíamos entender alguns dos valores que circulam nessa esfera aqui da teoria política. Essa é a questão. Então, não se trata de você fazer uma análise estatística e descobrir que, olha, 60%, isso é uma suposição, não é? 60% da camada do extrato social mais pobre ou carente vota em partidos de esquerda. 80% da classe A do Brasil vota em partidos do centrão ou da direita. Isso são análises comportamentais. Qual é o problema desse tipo de análise? Esse tipo de análise não nos oferece qualquer tipo de valoração sobre isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não há um tipo de valoração sobre se é certo ou errado as pessoas votarem, 80% dessas pessoas votarem em um partido A ou B. Ou então, se a camada mais pobre, 60% vota em partido A ou B. Não se trata de estar certo ou errado. Se trata simplesmente de você fazer uma apresentação puramente fria do modo como as coisas acontecem. Qual é a diferença em relação à ciência política? A ciência política não tem esse papel tão duro, sisudo, digamos assim, de não discutir as questões. Porque aqui você não discute com gráficos, não é? O gráfico é uma apresentação muito forte de um posicionamento ou de um comportamento. O que nós vamos discutir, e isso é importante... Está acabando o meu pincel. Nós discutimos conceitos. E é por isso que dos conceitos que a gente está analisando, os conceitos de liberdade e igualdade são fundamentais. Porque esses conceitos não são trabalhados aqui de uma forma, digamos assim, tão acurada de um ponto de vista conceitual. Então, vejam só o que acontece. Seguindo aqui, não é? Onde está? Para muitos desses filósofos e cientistas políticos, e nisso eles davam expressão de ambiente político e ideológico que prevalecia em suas sociedades, um consenso com respeito aos fins mais fundamentais da política havia sido alcançado, pelo menos nas democracias industriais. As controvérsias públicas nessas discussões só poderiam se limitar aos meios mais eficazes para alcançar fins com respeito aos quais havia consenso, que era uma tarefa para o qual as ciências sociais empíricas estavam mais preparadas para enfrentar do que a teoria empírica. Isso é um texto do Daniel Bell, que é O Fim da Ideologia, que trata exatamente disso. Nós
tivemos por muito tempo uma certa sensação que os nossos problemas sociais, nós tínhamos respostas teóricas para os nossos problemas sociais. O que isso implicava? Bom, se a gente sabe que a escravidão é errado, se a gente sabe que a pobreza é errado, se a gente sabe que não é preconceito, é errado, a única coisa que a gente tem que fazer é descobrir os melhores meios de aplicar conceitualmente essa disputa do campo teórico. Então, quem faria isso melhor seria muito mais a teoria empírica ou positiva do que a teoria política. Isso é exatamente uma espécie de morte conceitual da política. Por quê? Parece que nós já temos uma resposta dada e que nos bastaria muito mais encontrar os meios de alcançá-los. Olha, nós precisamos de uma sociedade mais igual. Então, nós precisamos muito mais de meios para alcançar essa igualdade do que discutir a própria igualdade. E isso, na verdade, gerou um certo problema, porque gerou uma certa inércia da teoria política, e mais do que isso, as pessoas acabaram deixando de lado, se esquecendo exatamente do papel, no caso aqui, não é? No papel da teoria política. Vejam bem, é verdade que se seguia sendo um problema de que forma se deveriam equilibrar as exigências conflitantes entre liberdade e igualdade, dois valores políticos centrais na tradição democrática ocidental. Mas, sobre isso, as posições se dividiam entre aqueles para quem esse problema não era passível de solução racional e aqueles para quem o utilitarismo era a perspectiva normativa ética aceita e oferecia respostas corretas para esse e outros conflitos de valores. Na introdução que escreveu para a edição de 1990 de sua obra Political Argument, que é Argumento Político, de Brian Barry, Brian Barry chega a dar mais peso para explicar o declínio da teoria política normativa do qual estamos falando, a prevalência do utilitarismo do que ao positivismo lógico e seus desdobramentos na filosofia analítica. Vejam, pela primeira vez, então, no texto agora começa a surgir a figura do utilitarismo. O que é importante a gente entender nisso? O utilitarismo, ele é um pouco... ele teve recentemente, ou ele teve nos últimos 2 séculos, que é o tempo de vida dele, um desenvolvimento extremamente interessante, tanto na área política quanto na área econômica. O que acontece? De um ponto de vista econômico, o utilitarismo foi atrelado, não é, a uma dinâmica de filosofia política que parece, ou enganosamente nos parece, não é, estar calcada em uma dinâmica de agentes puramente egoístas. O que é importante a gente perceber nisso para a gente tentar chegar mais à frente ao ponto que o Rawls quer tocar em relação a isso? Veja, de um ponto de vista geral, o utilitarismo prega, na verdade, não é, uma espécie de tese sobre qual a melhor maneira de você atingir um fim. Essa discussão eu já coloquei para vocês, mas vejam, o utilitarismo ele dá a sensação, ou tem a pressuposição que a regra que ele usa, ou o princípio que ele utiliza, é o princípio da maximização da felicidade. O que acontece? Dentro, ou com base nesse princípio da maximização, a gente tem um problema muito claro que é exatamente tentar entender o quê? Quando uma ação é considerada correta, você vai dizer, uma ação é considerada correta quando ela produz um cálculo de maximização da felicidade. Essa ideia de maximização da felicidade parece envolver uma questão central que é o agente, o sujeito que realiza a ação,
ele parece ser um sujeito com interesses. O que isso significa? Isso, na verdade, significa pura e simplesmente o seguinte: a minha ação, de um ponto de vista, isso é utilitarismo, não vou retomar aqui, porque eu sei que vocês já viram, especialmente o John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Sidgwick, contemporaneamente Peter Singer, Moore, tem alguns utilitaristas, não é? O que acontece? Nessa visão de utilitarismo, o agente é alguém com interesses. Então, o que acontece? Eu só realizo determinada ação porque eu tenho interesses no fim que ela vai causar. Isso é uma questão fundamental para a gente entender como funciona essa dinâmica sobre o papel do agente dentro dessa questão. O que acontece? Vejam, raciocinem comigo em relação a isso. Eu tenho, por exemplo, o desejo de comprar um carro. O processo inevitável para esse tipo de escolha de compra de um carro e tal, pode passar, por exemplo, pela ideia de que eu preciso guardar dinheiro para tanto, não é? Então, eu preciso reservar uma parte do meu salário para isso. Entretanto, eu tenho a opção de alcançar esse fim assaltando um banco. Quer dizer, eu vou ter dinheiro da mesma forma, não é? Olha só como isso pode nos parecer enganoso. A ideia de possuir interesses para a ação e dizer que toda ação é interessada não implica automaticamente que todo interesse que nós temos seja um interesse correto. Por exemplo, o interesse de torturar, ou então a ideia de humilhar pessoas em praça pública, não é? O meu desejo de humilhar pessoas em praça pública, humilhar a minha esposa, humilhar pessoas que têm, fenotipicamente possuem uma cor de pele diferente, etc. O que acontece? Esse tipo de tentativa, não é, de escolha de interesse, não autoriza automaticamente você a realizá-lo. Então, se você faz uma relação direta entre toda ação possui interesse, essa é a ideia central, não é? Ação, interesse. A pergunta central que a gente precisa fazer é: quais são esses interesses? Ou, melhor dizendo, quais interesses eu posso querer ter? Vocês entendem? Não são quaisquer interesses que eu posso ter. Parece existirem um número restrito de interesses que eu posso ter em relação à minha ação. Então, eu posso ter interesse de não cuidar da minha casa, no sentido, eu posso ter interesse de não limpar a minha casa. E você pode ter duas opções. Você pode ter um escravo e você pode contratar uma empregada, não é? Ou um empregado. Qual é a questão que está envolvida aqui? Vejam que o fim da ação é o interesse de eu ter a minha casa limpa. Mas um meio como eu executo é questionável. Assim, ter um empregado é uma coisa que nós diríamos é correto desde que você pague ele de uma forma justa, etc. Ter um escravo, não. Ter um escravo parece corromper exatamente sobre. Embora eu tenha um interesse justo, que é de ter a minha casa limpa por outra pessoa, me parece que os meios utilizados para isso não se executam da melhor forma. Qual é a consequência inevitável? A consequência inevitável é que por muito tempo se confundiu interesses com egoísmo. Então, uma pessoa com interesses era uma pessoa egoísta. Interesse implicava em egoísmo. Qual é o ponto de discórdia aqui, não é? Você não pode dizer que interesse simplesmente implique em egoísmo, porque você pode ter ações interessadas que não são egoístas. Aí você vai dizer, tá, mas qual ação interessada não é egoísta? E esse é o problema de você identificar. Por quê? Se você diz que uma ação é boa em detrimento ao fim que ela realiza, que é a maximização da felicidade, esse é o fim, não é?
Então, parece que tudo que maximiza a minha felicidade é permissível, não é? Então, assim, olha, se tem um escravo para fazer minhas coisas, vai maximizar a felicidade de eu não ter que limpar a minha casa, então parece que eu estou automaticamente autorizado a ter escravos para cuidar da minha casa. Mas não é essa a questão. A questão é exatamente tentar dizer que interesse e egoísmo são coisas completamente distintas. Que egoísmo envolve um estado psicológico, não é? E interesse também envolve um estado psicológico, mas ele é um problema por excelência, não é? No caso aqui que a gente está discutindo, um problema normativo ou um problema moral, se vocês quiserem. Você vai dizer, tá, mas o que isso tem a ver com o problema de justiça social que eu coloquei ali em cima, com o problema sobre a igualdade, o problema sobre liberdade? Tem absolutamente tudo a ver esse tipo de problematização. Por quê? Porque por muito tempo a noção utilitarista e a visão de agentes interessados nos levaram a interpretar que uma sociedade boa ou uma sociedade justa é aquela que permite a execução ou permite que eu possa realizar determinados interesses. E aí é que vem a pergunta: quais são os interesses que eu posso realizar? Essa pergunta vai determinar exatamente a espécie de espaço de manobra do cidadão dentro dessa sociedade justa. Então, o que isso tem a ver com a ideia da relação entre liberdade e igualdade? Olha, dependendo do modo como você interpreta o agente moral, ele é reformulando, o modo como você interpreta como esse agente se porta dentro da sociedade é o modo como nós estabeleceremos a relação entre liberdade e igualdade dentro das teorias políticas. Isso é só para explicar por que Rawls vai fazer uma interpretação otimista do agente para poder chegar à ideia que ele tem da relação entre liberdade e igualdade, não é? Então, o que nós temos aqui é um agente que possui duas opções. E nós somos assim, não é? O agente possui a ideia de ser egoísta, ou nós podemos ser altruístas. Tudo bem. Agora a gente tem um outro ponto aqui, que é um ponto paralelo, que é o seguinte: a gente não tem só um agente que é egoísta, a gente tem também... acabou o negócio. Nós possuímos uma sociedade ou um Estado, e olha só, quem faz parte dessa sociedade são os agentes. Só que essa sociedade possui o quê? Interesses. Olha só como isso é extremamente interessante. Por quê? Porque o agente que é egoísta e altruísta, ele também possui uma coisa que se chama interesses. Então, tanto a sociedade quanto o agente possuem interesse. Vocês possuímos interesses, por exemplo, de termos o nosso candidato eleito. Possuímos interesses de vermos realizados os nossos projetos de vida. Possuímos interesses de termos um Estado que seja justo. Temos várias formas de possuir interesse. Só que esse tipo de interesse aqui demanda uma discussão de um ponto de vista privado. Então, eu possuo interesses privados. Então, se eu sou um professor, talvez eu possa preferir um governo que dê preferência à educação. Se eu sou um grande empresário, um microempresário, eu posso dar preferência a um modelo de governo que me oferece uma taxação e um projeto trabalhista, não é?
com baixo custo, ou seja, não vou cobrar muitos altos impostos das empresas, não vou oferecer tantas garantias trabalhistas, etc. Então, vejam, eu tenho interesses diferentes, só que a sociedade possui uma questão que é fundamental. A sociedade possui interesse público, ou seja, nós possuímos interesses comuns. Há uma certa convergência dos nossos interesses de um ponto de vista de que nós queremos interesses comuns do ponto de vista da sociedade. Não são todos, mas são alguns interesses comuns. Quais são esses interesses comuns? Agora é que a gente vai ter que discutir, através de uma espécie de balanceando o que são igualdade e o que é liberdade, os dois principais valores políticos, a gente vai tentar definir quais são esses interesses comuns. Porque nós podemos chegar à conclusão, não é? De que nós possuímos interesses que nem esses interesses comuns sejam tão comuns assim. O que a gente espera, de um ponto de vista de uma teoria política e de uma definição do que é justiça social, é tentar estabelecer minimamente, não é, em um aspecto amplo, quais são os interesses comuns que nós poderíamos ter. Em geral, esses interesses comuns se expressam na figura de direitos que nós gostaríamos de ter. Então, nessa uma das consequências inevitáveis eu tenho que reconhecer que a sociedade deve me oferecer uma garantia a certos direitos. Eu devo ter certos direitos. Qual é o problema? O problema está em definir quais são esses direitos. Por quê? Você pode dizer, eu quero... E aqui a gente entra numa discussão sobre qual é a melhor teoria política, mas de um ponto de vista como o Rawls vê e como o próprio Sen, uma dinâmica de uma sociedade liberal, a gente gostaria de ter garantido alguns direitos individuais. Veja, são interesses comuns, mas são direitos de um ponto de vista, direitos individuais. E que vão na mais divergente linha, do ponto de vista religioso, do ponto de vista sexual, do ponto de vista da liberdade política, do ponto de vista da liberdade de expressão. Olha que estranho como isso se manifesta um tanto quanto estranho. Por quê? Porque parece que esses direitos individuais, eles estão aqui para atender exatamente interesses comuns ou privados. Gente, é exatamente essa a ideia de interesses comuns de um ponto de vista social que nós temos. Quando a gente diz que a gente luta pela liberdade de expressão, não é uma luta pela minha liberdade de expressão, é uma luta pela liberdade de expressão de todos. Então, vai desde o meu interesse comum de criticar partido político X, vai desde o meu interesse privado de criticar o partido X, até, não é, o interesse de outra pessoa endossar ou falar favoravelmente desse mesmo partido. Então, vejam, os direitos individuais, de um ponto de vista do interesse comum que nós temos, eles endossam um conjunto de direitos que nós consideramos necessários para garantir certos interesses privados. Liberdade religiosa. A liberdade religiosa não é uma liberdade para que a minha religião prevaleça ou que só eu possa escolher a religião. O direito comum a direitos individuais proporciona exatamente uma espécie de salada de frutas sobre quais religiões eu posso seguir. Então, você muda de religião, você convive com o seu colega que é de outra religião. Não é? Quase como se fosse escolha de time de futebol. Por quê? Porque cabe, de um ponto de vista da sociedade, garantir, de um ponto de vista público, certos direitos
individuais que garantam interesses privados. Então, o direito individual, por exemplo, a liberdade política, garante a mim, me garante, não é? A escolha de partido que eu possa querer ter. Então, a liberdade política me permite o interesse privado de votar no partido, no PJ. Entendeu? Faço o que quer. A minha liberdade de escolha, a minha liberdade sexual me permite que eu tenha garantido interesses privados. Só que qual é o ponto? O ponto é que, associado a esses direitos individuais de um ponto de vista da liberdade, parece que nós temos direitos individuais associados a um ponto de vista da igualdade. E aí é que a coisa complica. Por quê? Se de um lado você tem a dinâmica da liberdade, do outro você vai ter certos direitos à igualdade que nem sempre casam com os direitos à liberdade. Por exemplo, uma das premissas fundamentais do liberalismo é a defesa da propriedade privada. A defesa da propriedade privada, que é um mote do liberalismo associado ao capitalismo econômico, o liberalismo econômico associado ao capitalismo, diz que exatamente lá, vocês remontem a John Locke, não é? Diz que a propriedade é uma extensão do meu corpo. Então, eu vou adquirindo propriedade à medida em que eu trabalho e faço por merecer. Não é? Modifico a natureza em benefício próprio. Qual é o resultado desse tipo qual é o resultado inevitável disso, não é? A propriedade privada se torna um bem extremamente caro a modelos liberais. Por que isso é importante, gente? Não se trata só de quando você fala em propriedade privada, parece assim, ninguém pode vir aqui tomar a minha casa. Ou pegar a escritura da minha casa e automaticamente se tornar dono. Não é isso, é muito mais. O direito à minha propriedade também respalda liberais a dizerem que o Estado não pode me cobrar altos impostos para tentar, de alguma forma, repassar esses impostos e reequilibrar uma desigualdade que acontece dentro do sistema social. Então, o que isso representa? O direito à propriedade privada é uma espécie de um grande vilão para teorias igualitaristas, ou uma espécie de fantasma, não é? Que as teorias igualitaristas precisam lidar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, os liberais igualitários querem defender a propriedade privada, mas eles precisam explicar por que eu não posso garantir, por exemplo, ou por que seria injusto nós termos um Ike Batista no Brasil e 1 milhão de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Isso é muito mais, não é? Obviamente é muito mais. Então você tem um problema de concentração do capital de um lado, respaldado na liberdade de produção e de escolha e de não sei o quê, e de outro lado você tem o direito social à terra, por exemplo, o direito à igualdade. Então, esse conjunto de direitos individuais liberais voltados para uma questão da liberdade, ele pode, em algum momento, se chocar com direitos igualitários que muitos grupos buscam dentro dessa sociedade. Por quê? A sociedade liberal cria os seus próprios monstros, entre aspas. Por quê? À medida em que a sociedade liberal promove direitos individuais e públicos, mas não diz o que você deve ser, ela promove o direito individual da liberdade religiosa, mas ela não diz qual religião você deve seguir. Então, aqui dentro do tópico da religião, você vai ter diferenças entre religião A e B. E você vai ter que enfrentar essas diferenças. De um ponto de vista político, você vai ter partido A, B e C, que também são diferentes. De um ponto de vista sexual, você vai ter posições completamente diferentes entre A e B. Por isso que eu estou dizendo, a sociedade liberal cria seus próprios monstros. Por quê? Porque a sociedade liberal é aberta,
e ela quer permitir uma liberdade de escolhas, mas parece que muitas vezes esse amplo menu se choca em algum ponto. O que a gente tem hoje de debates mais atuais, é o debate que vocês até já acompanham há mais tempo, que é, por exemplo, same-sex marriage, não é? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pode ou não pode acontecer? Dentro de um modelo liberal clássico, você não poderia fazer esse tipo de impedimento. Por quê? Porque, basicamente, o direito de liberdade sexual, ele te garante que o seu interesse privado seja garantido. Então, você não tem uma grande disputa em relação a isso. Mas você tem outras minorias, por exemplo, os negros reivindicando mais espaço social, mulheres reivindicando mais espaços sociais, não é? Movimentos LGBTS e por aí vai, reivindicando espaços. O que isso representa? Eles não são democraticamente, por exemplo, uma maioria. Então, democraticamente, eles parecem não ter o peso de uma maioria. Mas isso não implica, de nenhuma forma, que eles não tenham direito de expressão, de expressar a sua voz e de reivindicar algum tipo de igualdade. Então, o que a gente tem é um confronto muito grande entre liberdades do que nós podemos fazer, associado a uma condição de igualdade ainda muito deficitária. O Brasil peca exatamente por uma grande quantidade, não é, digamos assim, ou uma dificuldade muito grande em estabelecer quais são as políticas, as melhores políticas públicas que nós poderíamos estabelecer para diminuir a desigualdade social e econômica. Muitos acham que se você diminui o Estado, você aumenta a sociedade civil, permite a criação de mais empregos. Outros acham que o Estado deveria interferir mais para reequilibrar essa desigualdade. Resultado de tudo isso é que não tem uma resposta clara sobre se isso é ou não. E quem é que dá essa resposta? Não sei. Já não tinha. Verdadeiro. Paulo Cachoeira? Não apareceu o Paulo Cachoeira, não sei por quê. Mais. Precisa mais. Está me atrapalhando. E eu acho que não tem. Eu não sei se o que eu tenho que fazer aqui. Dá sim? Olha no áudio. Gente, vocês estão me ouvindo? Que ouvindo? Estão ouvindo? Ouvindo sim, vindo não. Ok. Acho que foi. Só um minutinho aqui, por favor. E agora? E agora? Sim. Bom, acho que agora vai. Bom, o que acontece em relação a essa questão de Rawls, não é? Esse cenário aqui, gente, foi colocado só para vocês entenderem exatamente como funciona para Rawls a diferença entre filosofia política e ciência política, ou ciência política empírica, né? Teoria positiva. Como que funciona esse debate? Estão me ouvindo, pessoal? Não tem. Sim? Então tá. E como funciona essa questão de agentes egoístas, altruístas, com interesses de um ponto de vista privado
que entram na sociedade, não é? Então, olha, alguém acho que está com o áudio ligado em paralelo aqui. Então, se alguém está com o áudio ligado aí, por gentileza, dá uma desligadinha, porque segundo aqui o pessoal está dizendo que está misturando som. Aí acho que vai melhorar. Aí depois eu abro para vocês, em seguidinha aqui, eu abro para a gente fazer perguntas, etc. E discutir mais, tá bom? Vou seguir aqui agora com esse texto do professor Gargarella, As Teorias da Justiça depois de Rawls. E a pergunta que ele faz é a seguinte: Rawls tem um compromisso com a igualdade. Veja essa questão do compromisso com a igualdade. É isso que eu quero reforçar aqui, não é? Quando Rawls descreve os agentes da posição original como indivíduos, primeiro que não são indivíduos, como partes que desconhecem os traços básicos da sua biografia, torna-se visível a intuição fundamental da sua proposta. Ele afirma que uma teoria da justiça não merece ser reconhecida como tal se permite que as pessoas sejam beneficiadas ou prejudicadas por circunstâncias alheias à sua vontade, isto é, por circunstâncias alheias às suas próprias escolhas. Ponto 1, então. Veja só, para teóricos igualitários, que prezam por uma noção de igualdade, é fundamental que se entenda o quê? Qualquer tipo de desigualdade que eu, você, ou que qualquer indivíduo na sociedade não promoveu por vontade própria, é injusta. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, então significa que é injusto um médico ser médico e eu ser professor. Não. Porque aí se trata exatamente de uma condição de vontade própria. Ele escolheu, se esforçou, fez todo um processo, etc., para ser um médico. Eu me esforcei, fiz todo um processo para ser, não é, professor. Ele diz, isso está totalmente possível ou passível de alteração em relação ao modo como eu me encontro hoje. Então, depende da minha vontade. A diferença fundamental é, e quando isso não depende da minha vontade? Ou quando isso se origina do que nós poderíamos chamar da nossa sorte bruta. Quando isso se origina da ideia de sorte bruta, nós temos exatamente uma dificuldade em dizer por que ou por que isso é ou não é justo. Um exemplo muito claro é você dizer, olha, é sorte, a gente já discutiu isso, não é? É sorte bruta uma mulher nascer mulher e um homem nascer homem. Isso não é uma escolha. Isso foge à minha vontade. E, no entanto, isso causa desigualdades. Por quê? Socialmente, um homem tende, não é, a receber mais do que uma mulher realizando o mesmo tipo de trabalho. Você vê, tem uma desigualdade aqui que foi originada por uma ideia de sorte bruta. O simples fato da mulher nascer mulher automaticamente, ou socialmente, gerou um tipo de desigualdade do ponto de vista do reconhecimento no trabalho. Mas isso não pode acontecer. E isso é exatamente o que ele teme, não é? Ou o que ele quer tentar evitar exatamente com a noção de que nós devemos ter uma espécie de compromisso com a igualdade. Veja, o pensamento igualitário referiu-se a esse tipo de critério mediante a distinção entre fatos arbitrários ou sorte bruta de um ponto de vista moral, ou seja, fatos alheios à responsabilidade de cada um, e fatos pelos quais alguém é plenamente responsável. Isso para dizer que uma sociedade justa deve, na medida do possível, tender a igualar as pessoas em suas circunstâncias, de tal modo que o que ocorra com suas vidas fique sob sua própria responsabilidade. Eu acho essa frase do professor Gargarella extremamente esclarecedora. Ele está dizendo, olha, repito para vocês, não é? Uma sociedade justa, ela tende a igualar as pessoas em suas circunstâncias. E se houver
qualquer tipo de discordâncias de um ponto de vista social, ela se deve ou ela deve se dever única e exclusivamente aos agentes. Isso representa uma ideia de que nós deveríamos ter um ponto de partida justo e igualitário. Então, não interessa se você é homem ou mulher, se você é negro, se você é rico, se você é pobre. De um ponto de vista social, nós deveríamos ter o mesmo ponto de partida. Claro que isso é difícil ou impossível, mas se você imaginar que nós deveríamos ter escola pública de qualidade e de acessível a todos, nós diríamos o seguinte: tanto nós quanto pessoas mais ricas ou mais pobres partiriam do mesmo ponto. Todos teriam, por exemplo, o mesmo tipo de educação. Qual ia ser a diferença? A diferença é que eu ia escolher a profissão que eu desejo realizar e ia me esforçar para tal, enquanto essa outra pessoa ou outros indivíduos fariam a mesma coisa. E o resultado, se eu conseguir ou não ser o professor que eu queria ser, se eu conseguir ou não ser maestro, ser piloto, etc., se deve única e exclusivamente a você e a mais ninguém. Então, você não poderia culpar, por exemplo, o Estado por você não ter conseguido ser professor ou ser médico, ou ser advogado, ser jogador de futebol. Qual é a questão? A questão é que você deveria dizer: eu não posso atribuir culpa ao Estado por fazer isso, desde que o Estado tenha me oferecido as mesmas condições de igualdade para concorrer no mercado. Isso se demonstra, isso é um exemplo que até circula na internet, eu já vi isso várias vezes, sobre a diferença de pontos de partida. E aí eles mostram duas pessoas que estudam fazem o mesmo curso. Uma trabalha, eu acho que a moça é mulher e trabalha de garçonete durante o dia, o outro, o rapaz, já é homem e não trabalha e pode única e exclusivamente estudar. E aí vai mostrando toda a dinâmica de alguém que pode passar o dia todo estudando, e um pai, por exemplo, que acompanha ele, exige dele estudo, de uma outra pessoa que tem que cuidar dos familiares, trabalhar e estudar. E diz assim: você não vai me dizer que ambos estão na faculdade. Sim, mas você vai me dizer que ambos têm as mesmas condições de desenvolver as suas capacidades? Não, é óbvio que não. Não precisa fazer força para você perceber que sim. Você pode dizer: mas se a pessoa quiser muito, pode. Pode. Agora, para que eu vou precisar fazer todo esse esforço? Esse é o ponto de partida fundamental para você entender como funciona exatamente essa dinâmica igualitária. Não significa o igualitarismo liberal. Não é uma condição de igualdade de um tipo socialista, ou um tipo comunitarista. Todos nós devemos ter o mesmo tipo de sapato, a mesma casa, o mesmo carro. Não. O igualitarismo social-democrata, como é esse tipo de igualitarismo pregado aqui, o igualitarismo liberal, diz que nós devemos ter ou partir do mesmo ponto. Essa é a questão de igualdade. A igualdade está na base, não lá no final, todos com as mesmas coisas. Não. O ponto de partida é igual. Agora, onde você vai almejar, galgar cargos de um ponto de vista social, isso é uma questão sua, uma questão de esforço seu. Por isso que isso é fundamental. Só para dar alguns exemplos do que foi dito, poderíamos afirmar que é moralmente arbitrário, por exemplo, o fato de uma pessoa nascer no âmbito de uma família rica ou pobre. Isso é óbvio, não é? Que isso é extremamente arbitrário. E não é porque você nasceu rico que isso lhe dá o direito a algo mais do que uma pessoa que nasceu pobre. Ou então você nasceu em um ambiente cultural estimulante ou pouco estimulante. Do mesmo modo, é moralmente arbitrário que uma pessoa seja dotada de enormes talentos e outras de muitos poucos, ou de muito poucos. Isso também é arbitrário. Quer dizer, primeiro que os talentos são relativos a cada sociedade, e segundo que, se você toma essa métrica de que você não escolhe os dons e os talentos que você vai ter,
Você não pode considerá-los justos. Não. É justo que eu seja homem e por isso eu ganhe mais do que você. Não. Tá? É justo que eu seja alto e por isso o meu salário seja maior quando eu for jogar basquete ou voleibol. Não, também. Essas discussões são extremamente arbitrárias. Nós delimitamos ou escolhemos valor com base em um conjunto social. Do mesmo modo, né, é moralmente arbitrário que alguém não tenha certas capacidades básicas. Então, é totalmente contingente a pessoa poder nascer com algum tipo de limitação física ou mental. Isso é arbitrário, ela não escolheu nascer naquela condição. Então, a sociedade não pode querer ou exigir dela na mesma condição que exigiria de uma pessoa que tem aquelas capacidades, não é? Ou que determinado sujeito tenha esse ou aquele caráter. Situações como as citadas são arbitrárias do ponto de vista moral, dado que os indivíduos que são beneficiados ou prejudicados por elas não fizeram nada para merecer tal sorte ou desventura. Então você não fez nenhum esforço para ser mulher. Você não fez nenhum esforço para ser homem. Você nenhum esforço para nascer alto ou baixo. Isso significa que nós não poderíamos, como diz aqui, é totalmente arbitrário você querer atribuir qualquer tipo de valor a isso. Como diz Rawls, esses são fatos que se devem exclusivamente à loteria natural ou ao acaso da natureza. Por outro lado, se uma pessoa, igualada às demais em suas circunstâncias, decide viver em um completo ascetismo ou atinge um nível de vida menor do que a média porque prefere o ócio ao trabalho, então, tais situações não são consideradas moralmente censuráveis, dado que são um mero produto de escolha dos agentes. Então, vai dizer o seguinte, olha, se eventualmente eu escolher viver como um hippie, não é? E tomando por pressuposto que o hippie seria financeiramente mais pobre do que um possível empresário. Qual é o ponto? O ponto é que, olha, isso é uma escolha do agente. Nesse ponto, a gente não pode interferir. O que a gente tem que entender é o seguinte, ambos partiram das mesmas condições? Se sim, então você tem um ponto. Como a gente dá aula para os polos, não é? Nos quais as cidades onde tem os polos, em geral, são cidades menores, tais como as que eu vim. E eu acho que é um fenômeno bem interessante, ou é possível identificar mais ou menos o que o Gargarella e o Rawls estão querendo dizer com isso exatamente nesses contextos. Por quê? São contextos em que as contingências parecem extremamente similares. Assim. Eu digo isso porque, tomando aqui como exemplo, é uma cidade extremamente pequena, em que eu estudei com o filho do prefeito e, ao mesmo tempo, estudei com um menino que era de uma família extremamente pobre, não é? Todos na mesma escola, etc. Não tem escola particular lá e tal. Isso é extremamente interessante para ver o desenvolvimento final disso, porque ao fim e ao cabo, não é? Nós tivemos basicamente o mesmo ponto de partida, não é? E, obviamente, nós chegamos a resultados diferentes. Não é? Nem todos foram professores, nem todos ficaram ricos ou pobres, etc. Então, há uma dinâmica muito grande relacionada a isso. E o Rawls diz, isso não nos interessa. Por quê? Isso são escolhas ou interesses particulares. Não cabe ao Estado definir. Não, você não pode ser hippie, senão você vai ser uma pessoa financeiramente pobre. Não, só você pode ser... O que cabe ao Estado é oferecer uma condição de igualdade. Eu digo isso porque provavelmente vocês têm colegas, não é? E vocês mesmos se identificam com essa situação. Vocês têm colegas que estudaram com vocês e estão na mesma condição de igualdade. Alguns são professores, outros são advogados, médicos, uns são donos de casa. O que aconteceu os interesses foram completamente diferentes, apesar do ponto de partida ser igual, não é? O que acontece? A ideia é que cada um deve aceitar pagar o preço das escolhas feitas.
No ideal da concepção liberal, os indivíduos devem ser considerados responsáveis por suas ações e não meras vítimas do seu destino, as quais o Estado sempre deve apoiar. Isso é um pouco assim aquela ideia do liberal sobre não é função do Estado ser assistencialista. O Estado não tem esse papel dentro de uma dinâmica liberal. Ao mesmo tempo, embora o Estado não possa ser assistencialista, ele deve oferecer as condições de igualdade para todos. Contudo, tanto os liberais mais igualitários quanto os liberais mais conservadores concordam em uma primeira avaliação desse ponto. Ambos reconhecem como óbvia a existência de uma loteria natural, ou seja, de acasos que levam a vida de alguns a ser muito mais afortunada do que de outros. Eles discordam, em contrapartida, na hora de considerar um modo como uma sociedade justa deve responder a tais circunstâncias. Esse é o ponto. Mesmo você sendo liberal, igualitário, você vai divergir ao modo como o Estado deve oferecer, não está aqui, justiça social. Ou seja, como o Estado deve remediar algumas decisões que nós podemos eventualmente tomar e serem consideradas equivocadas. Esse é o ponto, quer dizer, é uma responsabilidade do Estado assistir uma pessoa que a vida inteira fumou e, decorrência da sua escolha, teve um câncer de pulmão. Então, cabe ao Estado oferecer algum tipo de assistência a esse agente, ou ao Estado, assim, já volto à sua pergunta, Jonathan. Mas, ou caberia, então, desculpa, voltando aqui, caberia ou não ao Estado oferecer algum tipo de auxílio a esse indivíduo? Vejam, isso é uma questão extremamente controversa, porque nem todos, obviamente, vão concordar sobre como o Estado deve se referir a tais cidadãos. Auxílio-desemprego. O Estado deve oferecer auxílio-desemprego? Não é? Bolsa Família, essas bolsas que muitos consideram como um modelo mais igualitarista ou mesmo assistencialista, é um belo exemplo de como isso você deveria considerar. E tem mais aqui, ó, só para vocês entenderem a extensão da discussão, a própria Junara trouxe, por exemplo, olha isso, você estudou com o filho do prefeito, mas eventualmente o filho do prefeito não é mais rico do que você. Então, embora vocês tenham partido da mesma condição de igualdade econômica, igualdade educacional, estudar na mesma escola, eventualmente ele pode ter mais condições de desenvolver as suas capacidades. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas o ponto é que nós diríamos, o que o liberal vai dizer é, isso é um acaso da natureza. Eventualmente, eu poderia ser o filho do prefeito e ele ser o filho, né, Paulo, o meu pai. Qual é o ponto? Como isso é um acaso, e a gente não pode mexer nisso, o que eu posso dizer, o que o liberal igualitário vai dizer, a gente pode oferecer é uma condição de igualdade para vocês. Então, vocês vão ter um ponto de partida comum. Vocês vão poder ter uma escola no mesmo nível. Vocês vão tentar... tentaremos oferecer a vocês as mesmas condições para que vocês desenvolvam os seus talentos. Embora haja... Desculpa, gente. Essa discrepância de um ponto de vista, por exemplo, econômico. Então, essa é uma dificuldade que o liberal tem que lidar, mas o liberal vai dizer, olha, isso socialmente vai existir essa desigualdade. Mas isso é sorte bruta. Então, o que eu posso fazer? Já que eu não posso escolher que todos nasçam ricos, e nem que só eu ou só aquele nasçam ricos, então a gente tem que ter um Estado que ofereça condições de igualdade no ponto de partida de entrada na sociedade. E não no ponto de partida do nascimento, não é? Então, vejam. Para os libertários, não é cabível que a sociedade intervenha para tentar remediar ou suprimir circunstâncias como as mencionadas. Segundo esse pensamento, não é tarefa de uma sociedade justa tentar remediar fatos como citados.
Mesmo que aqueles fatos devam ser lamentados, mesmo que sejam capazes de ocasionar desigualdades mais graves e dolorosas, qualquer remédio institucional seria pior do que a própria enfermidade. A pretensão de que um órgão estatal, no caso o Estado, resolva esses males, abriria as portas para o aparecimento de uma entidade onipresente e intrusiva na vida privada de cada um. Então teríamos a dificuldade. Como estabelecer e justificar os limites do intervencionismo do Estado? Vocês percebem que a grande dificuldade aqui para o libertário é tentar entender por que o Estado deve assistir essas pessoas. É óbvio que, infelizmente, elas nasceram em uma condição, do ponto de vista da loteria natural, inferior. Mas não cabe ao Estado interferir nisso. Porque se o Estado começa a interferir aqui, ele pode interferir mais, até interferir assustadoramente na nossa vida. Um dos exemplos que você pode imaginar é a ideia de intervenção do Estado em relação à segurança nacional. A gente não tem muitos problemas porque o Brasil não sofre uma questão de atentado terrorista, não é um objeto visado, digamos assim, nesse aspecto, não é? Mas se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, até a questão do ato patriota, toda uma questão, é exatamente voltado sobre até que ponto, por exemplo, o Estado pode fazer grampo das minhas ligações. Não é? Ou pode grampear o nosso presidenta, não é? O nosso presidente, ou seja lá quem for, para obter informações estratégicas para a política, economia, etc. Então, vejam, é papel do Estado garantir a minha segurança. Isso é um exemplo prático que os Estados Unidos sofrem, não é? É papel do Estado garantir a minha segurança. Mas isso autoriza o Estado uma espécie de intervencionismo a ponto de mapear todas as conversas que eu tenho telefônicas, todos os e-mails que eu troco, etc, etc, etc. Esse é o medo que o liberal tem. O liberal tem medo que a gente abra a porteira para uma intervenção do Estado que seja cada vez maior. Então, por exemplo, a gente pode dizer o Estado está começando a ser assistencialista e está começando a intervir demais. Ele está começando a, digamos assim, tomar conta da sociedade em um aspecto extremamente paternalista e não seria a função do Estado fazer isso. Então, essa é uma questão. Rawls, por sua vez, defende uma postura contrária ao libertarianismo. Para ele, é óbvio, por um lado, que as arbitrariedades morais não são justas ou injustas em si mesmas. Então, não se trata de ser justo ou injusto ao nascer rico ou pobre, branco ou negro, mulher ou homem. Não teria sentido recriminar a natureza ou o acaso pelo que tenha favorecido ou desfavorecido as nossas atribuições iniciais. No entanto, em sua opinião, faz muito mais sentido fazer uma avaliação sobre a justiça ou a injustiça das instituições básicas de nossa sociedade. Logo, a natureza não é justa ou injusta conosco. O que é justo ou injusto é o modo como o sistema institucional processa esses fatos da natureza. Daí que surge a sua primeira afirmação em relação ao sistema institucional, de que a primeira virtude do sistema institucional é a justiça. E quando ele diz a primeira virtude do Estado é ser justo, significa a primeira virtude do Estado é definir o que é justo e injusto dentro desse modelo social e não com base em uma loteria natural. Sintetizando essa visão igualitária, não é, que distingue fatos circunstanciais e fatos pelos quais nós somos responsáveis, Brian Barry diria que, abre aspas, uma sociedade justa é aquela cujas instituições honram dois princípios de distribuição. Um é o princípio da contribuição, que diz que as instituições de uma sociedade devem operar de tal modo que compense os efeitos da boa ou da má sorte.
O Estado deveria contribuir nas vezes em que nós teríamos uma espécie de má sorte. Então, você imagine indivíduos que possuam, não é a má sorte, não é do ponto de vista da loteria natural, nasceram sem a capacidade de andar, ou com algum tipo de limitação física ou mental. O que o Estado diria? Há uma espécie de princípio da contribuição. O Estado deveria contribuir para que esse indivíduo se engaje socialmente. Então, nós vamos reservar uma parcela das vagas de emprego, não é, para pessoas que possuem algum tipo de limitação física ou mental. Por exemplo. Então, vejam, isso é uma ideia de princípio da contribuição. Por sua vez, não é, de outro, o princípio da responsabilidade individual, que diz que os arranjos sociais devem ser tais que as pessoas acabem com os resultados de seus atos voluntários. O que nós poderíamos dizer, então, é que, como resultado, nós teríamos 3 fontes fundamentais de desigualdade vinculados a fatos alheios à vontade individual. Nós teríamos, por um lado, as discriminações, especialmente a discriminação de raça e de sexo. Isso é alheio à minha vontade de nascer homem ou mulher, ser branco ou negro. Uma espécie de desigualdade, discriminação decorrente de uma desigualdade de classes. Então, eu sou rico ou pobre, então vou receber mais ou menos em relação a isso. E um último tipo de desigualdade ou de discriminação resultante, que é em relação que é uma discriminação em relação aos talentos. Se eu não possuo determinados talentos, eu vou ter, de alguma forma, algum tipo de prejuízo social em relação a isso. Quanto às discriminações mencionadas, poderíamos dizer que, apesar de exceções importantes, parece haver um acordo substancial no qual brancos e negros, homens e mulheres, merecem receber um tratamento igual. Atualmente, a grande maioria de nós tenderia a inaceitável uma norma do tipo uma norma que defenda que brancos e negros não podem estudar na mesma universidade ou compartilhar os transportes públicos. Então, vejam, esse tipo de regra para distinguir brancos e negros, homens e mulheres, é uma regra extremamente desigual e injusta. Não faz o menor sentido e não há a possibilidade de justificá-la de um ponto de vista social. O que é importante dizer, pessoal, isso aqui, até a década especialmente na primeira metade do século passado, início da segunda metade, isso foi o grande tema de discussão da sociedade norte-americana, não é? Com a própria ideia do Martin Luther King e todo um movimento de pessoas que queriam exatamente o mesmo direito que a gente está discutindo aqui. Que pessoas ou o Estado, enquanto Estado, considerava extremamente justo que brancos tivessem escolas para brancos e negros escolas para negros. É o equal but separate, não é? Iguais, porém separados. O único problema, entre vários, um dos vários problemas era, primeiro, que as escolas dos brancos eram melhores do que as escolas dos negros. E os transportes públicos dos brancos eram melhores do que os transportes públicos dos negros. Isso só para representar a condição de desigualdade decorrente desse tipo de política pública. Então, o grande problema aqui é foque no Estado. O Estado está oferecendo uma condição de justiça social quando ele proíbe casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sim ou não? O Estado está sendo justo ou injusto quando proíbe que mulheres realizem aborto? Sim ou não? Vocês percebam? Há uma série de considerações sobre as quais o Estado, demandas, não é? Que o Estado precisa responder, seja, como diz aqui, pelo princípio da contribuição ou pelo princípio da responsabilidade individual. E nem sempre é fácil precisar isso, não é? Então,
perfeito. Só para eu encerrando aqui, então, olha o seguinte. Rawls vai dizer, então, em sua teoria da justiça, que os talentos devem ser considerados um mero produto da nossa loteria natural. Alguns foram favorecidos e outros prejudicados nessa distribuição ou atribuição inicial de recursos internos. Mas o sistema institucional não deve sobrecarregar os indivíduos com o peso dessa situação. É claro que, uma vez que admitimos que uma sociedade justa deve reagir contra tais circunstâncias arbitrárias de um ponto de vista moral, precisamos determinar com um pouco mais de detalhe quais são essas circunstâncias arbitrárias. E o fato é que a linha que deve haver entre circunstâncias e escolhas parece ser tão significativa quanto difícil de tratar. Nós podemos, não é, reconhecer essa dificuldade quando, por exemplo, observamos a importância sobre a noção de autonomia dos indivíduos. Em Rawls, como em todos aqueles que se vinculam à linha kantiana de pensamento, o ideal defendido é que as pessoas possam viver de forma autônoma, ou seja, que possam decidir e levar adiante livremente o plano de vida que consideram atraentes. Esse tipo de princípio é o princípio que prescreve que, sendo valiosa a livre escolha individual de planejamento de cada um e a adoção de ideias de excelência, o Estado não deve interferir nessa escolha ou adoção, limitando-se a projetar instituições que facilitem a busca individual desses planos de vida e a satisfação dos ideais de virtude que cada um defende. Então, vejam, só para a gente encerrar aqui, a minha preocupação central de retomar alguns pontos e explicar para vocês essas questões era, primeiro, há uma clara distinção entre uma teoria política, entre filosofia política ou teoria política e política empírica ou teoria política positiva, não é? A ciência política ou ciência positiva, esse é o primeiro ponto, não é? E o segundo ponto, que eu acho que é fundamental, é que a gente entenda um pouco mais sobre essa questão. Indivíduos possuem capacidades, não é? Indivíduos são agentes egoístas ou altruístas, mas eles têm basicamente interesses. Tais interesses são dados a partir de uma dinâmica de direitos individuais que nós temos de exercer interesses privados. Qual é a grande discussão? É que nem sempre nos fica claro, não é? A melhor forma de nós estabelecermos quais são os interesses de um ponto de vista privado que devem prevalecer e como a sociedade deve observar a noção de interesses comuns. E uma coisa que eu gosto de imaginar é quais são os meios que a sociedade deve oferecer para que nós tenhamos uma sociedade justa e igualitária. Igualdade, nesse sentido, refere-se ainda a uma ideia de os melhores meios, ou que Rawls vai chamar uma estrutura básica da sociedade capaz de dar conta disso, não é? Bom, quando o Rawls se refere à justiça como equidade, o Rawls, primeiro, só para a gente discutir aqui, Rawls não, a noção de justiça como equidade, Rawls não especifica diretamente questões sobre educação, segurança, moradia, quando nós tratamos especificamente da posição original. Porém, quando Rawls trata de dizer sobre quais condições ou quais são os bens primários, e essa é uma aula que a gente vai ter sobre os bens primários, Rawls estabelece, sim, a importância de vários elementos. Ou, na verdade, ele estabelece o papel do Estado em relação a esses elementos tais como, olha, em relação à educação, em relação à saúde, segurança, moradia. Esse conjunto, não é, de saúde, educação, segurança, moradia, trabalho,
esse conjunto constitui uma espécie de cerne, o núcleo central dos bens primários que todos os indivíduos devem ter. Mas quando Rawls diz, bom, então o que isso significa? Significa que a educação deveria ser uma educação de qualidade, a ponto de que todos nós pudéssemos concorrer de forma igual. Do ponto de vista da saúde, a mesma coisa. Então, eu não deveria ter um tratamento diferenciado simplesmente porque eu não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde. Nós deveríamos estar em uma condição de igualdade. Então, o que acontece caberia à sociedade, sim, prover os meios a partir dos quais nós vamos desenvolver essas questões básicas. Vejam, isso é teoria política, gente. Isso não é uma resposta muito clara. Não, você deve ter 30% para isso, 20%. Não. A teoria do Rawls, ela é ampla nesse sentido. Ela tem uma vantagem e uma desvantagem, não é? Ela não te oferece uma regra, ela não te oferece basicamente um modelo que você vai aplicar diretamente como uma fórmula pré-concebida. O que você vai ter muito mais é uma ideia, não é, sobre como a sociedade deve organizar as estruturas básicas, a sua estrutura básica ou as instituições básicas para modelar uma sociedade igualitária. Então, vejam, de novo, não é um problema de ciência política, não é um problema de analisar dados e estatísticas, é um problema puramente conceitual ou teórico. Rawls quer dizer por que uma sociedade igualitária é melhor do que uma sociedade libertariana ou com apeços de utilitarismo. Então, nesse ponto, Rawls ele fica extremamente amplo, porque ele não define claramente o que é correto ou incorreto. Perdão, ele não define exatamente qual é ou como você vai aplicar isso. O que você faz de tudo isso o teórico político elabora uma teoria plausível e o cientista político e outros tentam oferecer contornos mais palpáveis a ele. Então, como a gente vai garantir essas questões básicas, não é? Relacionadas à educação, saúde e segurança. Por exemplo, Philippe Vaparie vai propor o que ele chama de mínimo social existencial. Ele acha que todos nós deveríamos receber uma espécie de salário mínimo, digamos assim, para termos um mínimo social existencial. Ele acha que essa seria uma ótima solução para essa questão. Como isso é interessante? O Philippe Vaparie, que, se não estou enganado, ele é belga, se não estou enganado, ele, em 2000, próximo de 2000, o Suplicy, Eduardo Suplicy, traz o Philippe Vaparie para discutir exatamente essa ideia do mínimo social existencial no Brasil. E esse mínimo social existencial no Brasil, um dos desdobramentos dele foi exatamente o Bolsa Família. É uma espécie de mínimo para a sobrevivência, um mínimo social existencial. Esse desdobramento, não é? Especialmente o Philippe Vaparie vai dizer, eu vi lá em Rawls essa possibilidade quando ele diz os bens primários básicos. Rawls não diz que, olha, vamos propor um mínimo social, vamos fazer assim. Não. Rawls propôs uma teoria igualitária e agora vamos descobrir os melhores meios de tornar essa teoria igualitária factível, plausível, executável, não é? Então, acho que é um ponto importante da gente entender que é um âmbito teórico de discussão mais do que de aplicabilidade, não é? Gente, a hora está andando, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, não é? Se vocês têm alguma pergunta mais... alguma pergunta para fazer. Se vocês não entenderam alguma coisa, etc. Eu acho só que tem que abrir, não é? Eu não sei exatamente como... Olha, os colegas estão colocando aqui primeiro. Sim, essa ideia de mínimo social, ele vai além de uma noção de
se quiser imaginar, de uma Bolsa Família, etc. E ela é uma visão extremamente igualitária, não é? Então, ela, obviamente, ela tem adeptos e os contrários. Então, ela vai realmente sofrer um pouco com isso, não é? Pergunta aqui que o Fabrício coloca. Olha, a tarefa de Rawls seria tratar da estrutura fundamental de cada sociedade? Não é tratar da estrutura fundamental de cada sociedade. A ideia é que a obra Uma da Justiça, não é? Uma teoria da justiça ofereça um modelo de estrutura básica ou estrutura fundamental de cada sociedade. Então, toda sociedade possui uma estrutura básica, que são as instituições mais básicas e importantes daquele país. Então, você tem o sistema econômico como uma estrutura básica, o sistema público, universidades, etc. Essa condição, essa ideia de como a sociedade deve reger essas condições, a sua estrutura mínima, é o que interessa a Rawls. Então, Rawls vai dizer, toda sociedade tem uma estrutura básica. O que eu estou dizendo é, vamos aplicar os dois princípios da justiça, meu modelo liberal e igualitário, a essa estrutura básica. Então, isso independeria da sociedade, digamos assim. É claro que depois Rawls vai falar sobre, olha, é importante que exista uma espécie de background, uma cultura de fundo, que ele chama, não é? Nessa sociedade. Então, essa sociedade deve ser uma sociedade, ou ter uma predisposição liberal democrática para isso funcionar. Uma sociedade fechada teria problema, não é? Em executar essas questões, não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sim, Rawls tem uma preocupação muito grande com a ideia de estrutura básica, porque é a partir dali que você resolveria, no entender de Rawls, todos os problemas. É o pontapé inicial da sociedade. Então, eu particularmente vejo, muitos defendem a ideia de cotas, a gente já discutiu isso em Rawls, se existiria a ideia de cotas em Rawls. Rawls nunca falou nisso, porque a preocupação dele era com a estrutura básica da sociedade. Então, a defesa clara sobre as cotas não é feita por Rawls, porque a defesa, por exemplo, o modelo de cotas não é uma aplicação à estrutura básica da sociedade. Esse é o resultado de uma estrutura básica deficiente. Então, ela não é vista necessariamente como acho que a gente deveria... não é visto necessariamente como nós deveríamos mexer na sociedade no fim dela ou no meio dela. Nós deveríamos mexer na estrutura básica. Então, educação de qualidade, projetos de saúde de qualidade. Então, esse é o tipo de intervenção que o Rawls espera que nós tenhamos, não é? Deixa eu voltar aqui. A primeira tarefa da justiça é igualar as desigualdades. Exatamente, Dalva. Aristóteles já afirmava e Rawls copiou muito bem, eu tendo a lhe dizer, não é? Porque eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que esse é um papel fundamental de um ponto de vista da justiça social. Continuando, a avaliação terá tempo para realizar? Sim, pessoal. A avaliação terá tempo, acho que são... Eu não me lembro, são 2 horas, é isso? Eu vou confirmar com o Christian e pedir. Eu acho que há uma orientação quanto à duração. Se vocês souberem quanto mais ou menos está durando a de vocês. Mas a avaliação vai ser, vocês vão ter uma vez para... Vocês entram e façam ela, não é? Ela tem tempo. Quando vocês começarem a fazer ela, o relógio vai começar a contar, não é? Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto, nos utilitaristas. Os utilitaristas, então, os fins justificam os meios? Não. Cuidado com isso. Peço desculpa se eu dei a entender essa frase. Muitos interpretam isso como até o princípio maquiavélico, não é? Os fins justificam os meios. Não é essa a atribuição para os utilitaristas. Por quê? Porque, embora você possa ter fins justos, os meios através dos quais você deve buscá-los também devem ser justos. Então, isso é uma equação que deve se realizar de forma justa. Então, não.
Peço desculpas, não é? Se eu dei essa intenção. Inclusive isso, só um rápido parênteses, se os fins justificam os meios, isso é uma péssima interpretação que muitos fazem de Maquiavel, entendeu? A ideia de, os fins justificam os meios. Eu me lembro até o professor Cláudio disse que quem estuda Maquiavel e tal, sugere um termo alternativo, acho que é maquiaveliano e não maquiavélico, porque o termo maquiavélico ficou associado a algo negativo. Negativo no sentido de ser algo mal, algo ruim, quando na verdade não é esse exatamente o propósito do Maquiavel. Isso não é? Para você estender um pouco mais essa discussão. Vamos ver aqui. Sim, quando eu estava falando aqui no âmbito teórico, não é? O que acontece? Deixa eu ver se eu não tem nenhuma pergunta antes. Sim. Essa noção do âmbito teórico, ela é... Perdão, gente, só deixa eu baixar aqui. O âmbito teórico que eu estou falando aqui é exatamente o seguinte. Se refere diretamente a Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. Você pode incluir várias pessoas, vários filósofos, vários pensadores nessa dinâmica. Montesquieu, tem muita gente aqui. O grande ponto, ou o ponto central dessa discussão é que, na verdade, não é? O que acontecia na primeira metade do século XX foi uma certa, não é um desleixo, mas de um ponto de vista do âmbito teórico, não foi discutido diretamente filosofia política, em grande medida, mas se centrou muito mais em ciência política. Então, essa é uma espécie de acusação, não é? Que é feita, não por Rawls especificamente, para Isaiah Berlin, outros, Brian Barry também, identificam como uma questão fundamental. A gente vivia uma espécie de ambiente de uma falta de uma discussão teórica sobre esses problemas. Então, era mais do que qualquer coisa uma falta de uma efervescência teórica para isso. Mas, sem dúvida alguma, sem jamais se esquecer, não é? Nesse âmbito teórico, autores, como foi citado aqui, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Aristóteles, etc. Próxima pergunta. A estrutura básica teria a ver com o véu da ignorância? Não. Vocês pegam assim, antes de tudo, vocês têm a posição original. A posição original é o ponto de partida para a justificação da teoria do Rawls. O que acontece? Então, você tem aqui, olha só. Você tem a posição original. A posição original é aquela ideia de acordo inicial. Ele diz, olha, a posição original tem algumas características. A posição original tem as partes. As partes são racionais, iguais e livres. Você tem o quê? Condições de simetria e ela é imparcial. O que significa quando se diz que ela é imparcial? Significa que nós vamos ter exatamente um véu de ignorância, que é o termo que o Rawls achou, não é? Para se referir à ideia de que nós escolheríamos aqui na posição original princípios de justiça. Nós, enquanto partes racionais, livres e iguais em condições de simetria, escolheríamos de forma imparcial esses princípios da justiça. Esses princípios da justiça seriam aplicados aonde? Aqui é uma questão de justiça social, não é? Seria aplicada exatamente à estrutura básica da sociedade. Esse é o ponto. Então, o véu da ignorância está aqui, ainda na posição original. Ok? Véu da ignorância aqui. Posição original. Tudo isso, acontece isso, véu da ignorância das partes.
cria-se, não é? Constroem-se os princípios da justiça que são aplicados à estrutura básica da sociedade. Então, são duas coisas distintas, não é? O véu da ignorância é anterior e faz parte da posição original. A estrutura básica da sociedade é posterior a isso. Mais dúvidas, pessoal? Não, gente? Estamos acertados, então? Por favor. Não? Bom, desejo para vocês, então, uma boa semana. Deem uma olhada na tarefa. O Christian vai enviar para vocês os pontos, vai esclarecer. Eu já vi que ele já mandou algumas coisas para vocês esclarecerem algumas coisas. Façam isso, leiam os textos, por favor. E boa noite para vocês. Obrigado pela presença de vocês e participação, não é? Eu vejo que é um público mais diminuto, não tem muita gente, mas mesmo assim, eu acho que vocês têm a oportunidade de esclarecer essas dúvidas, não é? Que vocês possam vir a ter ao longo da disciplina. Então é isso, pessoal. Até mais para vocês. Boa noite.